Olá, queridos alunos! Oi, tudo bem? Hoje, nossa aula de literatura, nós faremos a correção à fábula O Leão e o Rato, páginas 77 e 79. Dica para fazer a correção enquanto estamos registrando. Ao assistir ao vídeo, vocês vão pausando, parando, para que possam acompanhar esta correção. Nós faremos agora a leitura de uma fábula do Leão e o Rato, que não está estruturada em prosa, mas sim em versos, um poema. O Leão e o Rato. A gratidão é um valor, cultivá-la todo dia, somente traz alegria, merece todo louvor. Prestemos muita atenção ao que ocorreu um dia entre o rato e o leão. Era uma vez um ratinho que andava distraído, mal ele havia saído de um buraco, seu cantinho. Deu de cara com o leão, um imenso animal. Logo pensou, estou perdido, mas o leão foi legal. Livrar-o sem o perigo, o ratinho com alegria prometeu: conte comigo se precisar algum dia. O leão quase sorria, pois pareceu caricato. Como ele precisaria da ajuda de um rato? Mas eis que um belo dia, numa armadilha caiu, esperneou e rugiu e a rede não cedia. Então o rato acudiu e começou a roer. A rede pôs-se a ceder e o leão logo fugiu. Constatou-se uma vez mais, nas voltas que dá a vida, a graça retribuída mostrou do que é capaz. Adaptação de Nilson José Machado. Então, número 1, nós temos um texto que é uma fábula, é um gênero textual que geralmente é bem curto e apresenta animais como personagens e às vezes também objetos animados. Essa característica na letra A é verificada na fábula O Leão e o Rato? Lógico que sim. Por quê? Porque apresenta animais que falam, o leão e o rato. Na B, por que o leão costuma ser chamado de o rei dos animais? Porque ele é um predador, ele ataca outros animais. E por isso, todos têm medo dele, todos o temem. Na letra C, por que o ratinho, ao ver o leão, pensa, estou perdido? Porque o leão é um animal carnívoro e poderia devorá-lo. Então ele ficou com medo do leão. No 2, o leão solta o ratinho. Este agradecido diz, conte comigo se precisar algum dia. Na, por que o leão resolve soltar o ratinho? Talvez porque tenha sentido pena do ratinho, por ser minúsculo, pequeno, ou então não estivesse com fome, porque também um rato tão pequeno não iria satisfazer a sua fome. Na B, vamos para B, ó. Então, porque talvez não estava com fome. Então, ele sentiu pena, não queria comer. Na B, por que o leão desdenha o comentário do rato? Por quê? Porque o leão é grande, forte e temido. Se o leão é grande, forte e temido, ele acha que um rato pequeno nunca irá ajudá-lo, tá? Ele acha que um rato tão pequenininho nunca irá ajudá-lo. Então, na letra B do 2, um rato pequeno nunca irá ajudá-lo. Isso aí. Então, ó, porque talvez não estava com fome, então sentiu pena do ratinho, resolveu soltá-lo. E depois, porque ser temido. Por ser temido e forte. Ele acha que um rato pequeno nunca irá ajudá-lo.
nunca precisará de ajuda de um rato? Logo, nós vamos para o número 3. A letra C, Marcelo. A letra C. O que o leão aprende quando cai em uma armadilha e é ajudado pelo rato? Ele aprende que nós não devemos desprezar os animais pequenos e fracos, tá? Aprende que não devemos desprezar os animais pequenos e fracos, porque um dia podemos precisar deles, tá bom? No 4, as fábulas geralmente apresentam um comentário moral, um ensinamento. Geralmente é expresso no final do texto, tá? Na letra A, nós vamos identificar e explicar, tá? No 3, explicar. Para identificar, vocês vão ver que a moral se encontra nos 3 últimos versos. Vamos copiar os 3 últimos versos entre aspas, tá? Vou falar aqui, vocês vão abrir as aspas. Nas voltas que dá a vida, faz uma barra para separar o verso. A graça retribuída, outra barra para separar outro verso. Mostrou do que é capaz, fecha aspas. Mostrou do que é capaz. Fecha aspas. Além de você copiar estes versos, que constituem a moral da história, você deve explicar o que significa isso. O que significa esses versos quanto à moral. Então, percebam que significa que quer dizer que em momentos difíceis podemos ser ajudados por pessoas que nem esperamos, tá? Quer dizer que em momentos difíceis podemos ser ajudados por pessoas que nem esperamos, como o caso do leão que nem esperava ser ajudado pelo ratinho. Ele ignorou, né? Ele desprezou, ele achou que nunca precisaria de um rato tão minúsculo e pequeno. Então, os 3 últimos versos constituem a moral. Nas voltas que a vida dá, a graça retribuída mostrou do que é capaz. Significa que, ou quer dizer que, em momentos difíceis e complicados de nossa vida, podemos ser ajudados por pessoas que nem esperamos, que nem contamos. Agora, nós vamos para a letra B. A moral confirma as ideias que apresentam lá na primeira estrofe da fábula? Claro que sim. Já que na primeira estrofe se afirma que a gratidão deve ser cultivada todos os dias. Então, a estrofe afirma que a gratidão é essencial em nossas vidas. Agradecer é fundamental. Então, reafirma, porque na primeira estrofe a gratidão deve ser cultivada todos os dias, ok? Agora vocês ficarão com a tia Ju explicando e corrigindo o 4, 5 e 6 e eu vou para o lugar dela registrar no quadro as respostas. Simbora lá, meu povo! Número 4. Leia o box, o Esopo e as fábulas, no qual é comentada a relação entre as fábulas de Esopo e as de La Fontaine. As fábulas de Esopo foram escritas em prosa, ou seja, numa narrativa, com parágrafos, toda aquela estrutura. E a de La Fontaine em versos. Texto em prosa é o que vai de margem a margem na folha do papel, diferentemente do poema, não apresenta melodia, nem rimas, nem ritmo. Texto na forma de poema é constituído por versos. Cada linha de um poema é um verso. Letra A. Quantos versos tem o texto O Leão e o Rato?
Só contar as linhas poéticas, 35 versos. Letra B. Considerando que um grupo de versos se chama estrofe, quantas estrofes tem a fábula O Leão e o Rato? Só contar aqueles espaços, 9 estrofes. Letra C. Quantos versos tem cada estrofe do texto? Quantos versos tem cada estrofe do texto? Com exceção da segunda estrofe, que tem apenas 3 versos, as demais possuem 4 versos. A segunda estrofe possui 3 versos e as demais 4 versos. Vou botar mais aqui. Letra D. Existem rimas no texto? Sim! Como elas estão organizadas? Existem rimas e a maior parte das estrofes apresentam rimas com esquema A, B, B, A. A quinta e a sexta estrofe têm um esquema de A, B, A, B. E a segunda e a quarta estrofe fogem às estruturas. Ai, professor, como é que eu vou saber fazer isso? É só vocês irem lá. Vou pegar aqui, falar para vocês a primeira estrofe. Quando a gente nomeia as rimas, a gente usa as letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, lá, ó, a gratidão é um valor. A. Cultivá-la todo dia somente traz alegria e merece todo louvor. Então, valor e louvor é todas as duas A. Dia e alegria é B. B, B. Então, ficou A, B, B, A. Prestemos muita atenção. Um dia o leão. Então, já vai mudando os números da sequência das rimas dos versos, tá? Isso vocês vão aprender mais na frente. Olha aqui, o tio Marcelo até colocou, ó. O que é rima? Vamos lembrar? É o som parecido no final de cada verso. Então, valor e louvor, A. Dia e alegria, B, B. Então, ficou assim a resposta da letra D, ó. A maior parte apresenta rimas A, B, B, A. Parte A, B, B, A. A quinta e a sexta tem um esquema diferente. É o esquema de A, B, A, B. E a segunda e a quarta foge a toda essa estrutura, totalmente diferente. Fogem à estrutura, a essas estruturas. Foge a essas estruturas. Tá, aí só pro tio falar um pouquinho para vocês, ó, quando aparece assim, ó, A, B, B, A, nós temos um nome que se dá, porque nós temos as rimas A, B, B, mas pode usar outras letras do alfabeto. Só a sequência de letras iguais. Emparelhadas. Quando apresenta A, B, B, A, que é o caso dessa daqui, interpoladas. E quando tá assim, ó, A, B, A, B, cruzadas ou alternadas, mas usamos mais cruzadas, tá? Então, como a tia Ju explicou, fala novamente, a Ju, como ocorre no poema. Ó, a maior parte das estrofes está na estrutura A, B, B, A. Ou seja, ela está como interpoladas. A segunda e a quarta vai fugir dessa estrutura. A quinta e a sexta, ela vai estar cruzadas. A, B, tá bom? Ok? Então, vamos para o número 5.
É comum os poemas apresentarem uma linguagem figurada, rica em sentidos e mais trabalhada do que a prosa. Assim como é comum as fábulas, todas escritas tanto em prosa como em versos, fazer uso de uma variedade linguística de prestígio próxima da norma padrão. Letra A. Qual é o sentido do verso? Nas voltas que dá a vida, que apresenta a linguagem figurada, as alterações, as mudanças que a vida sofre. Relê estes versos. Então o rato acudiu e começou a roer. A rede pôs-se a ceder e logo o leão fugiu. Neles há uma aliteração. O que é isso? Uma repetição de consoantes. É uma figura de linguagem formada pela repetição dos mesmos som consonantal. Identifique a aliteração. Qual é essa consoante que se repete? R em rato, roer e rede. Letra C. A linguagem está de acordo com a norma padrão? Sim. Ela é mais formal ou menos ou mais informal, menos formal? Ela está de acordo com a norma padrão e apresenta emprego de expressões mais informais, como cantinho, deu de cara, legal. Isso são marcas de informalidade. O que é uma informalidade? É como nós falamos com os amigos, com os nossos familiares, usamos essa expressão. Número 6. Marcas de informalidade. Legal. Deu de cara. Cantinho. Cantinho da minha cama, a gente costuma falar, ia ser bom. Então, repetindo, peraí, Vamos repetir. Esse texto está de acordo com a norma padrão? Sim. Mas de acordo com a norma padrão, ele apresenta algumas marcas de informalidade. Quais são essas marcas de informalidade? Legal, deu de cara e cantinho. O que é uma marca de informalidade? É a forma como nós falamos com as pessoas. Número 6. Oralidade. É a oralidade. Número 6. Reúna-se com seus colegas de grupo e juntos conclua. Quais são as características principais da fábula? Ela geralmente é um texto curto. Ela pode ser escrita em versos ou em prosa. Ela tem como características personagens como animais e objetos animados, tá? Apresenta um conteúdo moral, geralmente no final da história. A linguagem quase sempre é culta, de acordo com a norma padrão, e pode ser menos ou mais formal. Então, ó, é um texto curto, em prosa ou em versos, personagens, animais ou objetos animados, apresenta um conteúdo de moral, geralmente no final da história. A linguagem é culta, podendo apresentar marcas de oralidade, que chamamos de informalidade nela, tá bom? De acordo com o público e o contexto que nós vamos escrever. Então, queridos alunos, finalizamos aqui a correção da atividade, tá bom? E hoje nós teremos disponível também uma atividade de produção de texto que vocês vão amar. É uma atividade onde vai unir a linguagem verbal e a não verbal. Então, o texto que eles vão produzir terá que linguagem? Te ajuda? Mista ou multimodal. Olha isso. Que legal essa atividade. E vocês terão que caprichar bastante, usar lápis de cor, canetinha, se quiser giz de cera, tinta. E nós vamos explicar daqui a pouquinho para vocês essa atividade. E no dia da aula no Classroom, no Meet,
Também explicaremos essa atividade para que vocês possam cumprir a de produção de texto. Marcelo, eu pensei que agora, assim que eles fizerem a atividade, eles podem estar mandando para nós. Sim. Quando uma você foto. concluir, você pode tirar uma foto e pode mandar, não no grupo, no privado. E embaixo coloca o nome de vocês. Aí tira a foto da produção, que tem a linguagem mista ou multimodal, e coloca assim, Laura, 602. Francisco, 601. E assim por diante. Nós vamos amar, adorar, ver os textos de vocês, a criatividade de vocês, utilizando essa linguagem verbal e não verbal, essa mistura aí, tá bom? Tá. Fiquem com Deus, ó. Beijos, até a próxima aula. Estamos com saudades, tá? Pode começar. Olá, crianças! Olha nós aqui outra vez. Vamos falar sobre a nossa atividade de produção de texto que tá muito legal. E nós vamos querer ver a sua criatividade em ação, hein? Nós estamos assim meio que com ciúme da tia Maria, que fica mandando fazer aquele trabalho de arte lindo e maravilhoso que vocês ficam postando. Nós também queremos na produção de texto, né, tia Marcelo? Lógico. E nós colocamos aí a data do dia da aula, tá? Na 601, a aula de literatura, produção textual, dia 18/5. Na 602, a aula de produção textual, dia 20/5. Vocês terão que imprimir esta folha, essas folhas, este arquivo, que será postado um dia anterior a cada uma dessas aulas, para acompanharem no dia da nossa aula a explicação mais detalhada desta tarefa. E depois que vocês cumprirem a tarefa, eu e Tia Ju gostaríamos que vocês nos enviassem pelo WhatsApp, tá? No nosso privado, fotos do seu texto, da sua produção, porque nós vamos fazer um mural lindo com todos. Vamos colocar o nome embaixo digitado de cada um. Então, por isso, na hora de mandar, você manda e coloca o seu nome e a sua turma, tá bom? Porque nós não temos o telefone gravado, o número do celular gravado de todos os alunos. Então, depois nós vamos fazer um mural gigantesco com todos, uma colagem, para postar nas redes sociais, para postar no grupo de vocês, para que as pessoas vejam o trabalho que vocês fazem, que é muito criativo. Hoje, nossa produção de texto será diferente. Não vai ser só escrita, não, só palavras. Hoje nós vamos utilizar a linguagem mista, a linguagem verbal e não verbal. Então, a produção de texto é da linguagem visual, que você bate o olho e já vê lá o texto. E você vai observar abaixo um tipo desse texto de linguagem visual. O autor, para transmitir as diferentes manifestações do amor, serviu-se de uma linguagem gráfica por meio de desenho, e embaixo do desenho nós temos uma legendinha explicando cada desenho. Tia Ju vai falar para vocês. Tem um título também, todo texto tem um título. Qual é o título, Tia Ju? O coração e o amor. Completa meu coração, tia Marcelo. O coração e o amor. Olha aí a folhinha com vários corações, significa cheio de amor. Um coração pequenininho no meio, mal amado. Um coração grande com reticências, é um amor eterno. Porque a reticência dá ideia de eternidade, continuidade. O coração maior no meio da folha é o amor perfeito, bem centralizado. Um coração na balança, um amor instável. O coração com asas é um amor passageiro. Um coração com um paviozinho parecendo uma bomba é o amor destruidor. O coração de boné é o amor juvenil. O amor com a bengala empolgadinho é o amor senil, um amor de idoso. Senil é de idoso. O amor
o coração cheio, uma folha cheia de coraçãozinho no meio, assim. Na Na sequência. sequência, um amor metódico, detalhado, que gosta tudo assim, na Metódico, regra, metódico é aquele segue que o não padrão, muda. gosta tudo da Isso, rotina. O isso. amor dividido, o coração dividido, é o amor partido. Um amor dentro de um baú, é um amor antigo. Um amor intermitente, é dois coraçõezinhos coloridos com um coraçãozinho branco no meio. Intermitente é o que vai mudando, ó. Colorido, claro, colorido, claro, colorido, Ou claro. seja, amo um hoje, amo outro amanhã, É, um amor mais instável, é. né? Aí nós temos o amor fugitivo, com a mãozinha, Furtivo, furtivo, de furtar. com a mãozinha assim do ladrão puxando ele, fugitivo também, né? É, Furtivo, furtivo. Tá, tem até as rugazinhas aí da mão que tá agarrou pra puxando ele. puxando. O amor envolvente, cheio de fitas. E o amor fatal é aquele que vai explodindo dentro do coração. E o fatal, perceba, se você ficar olhando lá pro ponto do meio fixo, você fica Rodando, dá um rodando zonzo. efeito. Perceba então, gente, a criatividade deste autor. Ele pegou um tema que é o amor, o tema de vocês, né? Nós vamos dar aí exemplos de alguns temas. Então, ele pegou o tema amor e ele, com amor, que o coração representa o amor, ele fez vários tipos de amor utilizando o coração. Então, isso é criatividade. Primeiro você tem que pensar, imaginar, para depois passar para o papel, para depois criar. E colorido. Olha só, o que você vai fazer então? Vamos fazer o mesmo, utilizando a linguagem gráfica. Procure sugerir as diferentes expressões de sentimentos existentes num. Então, o texto de vocês vai ser sobre olhar. Então, vocês vão ter que fazer uma face. Então, vocês vão ter que fazer um olhar agressivo, um olhar sincero, um olhar arrogante, um olhar alegre, um olhar meigo, um olhar conquistador, um olhar apaixonado, um olhar profundo, um olhar triste. Você deve produzir seu texto visual numa folha em branco, que é a folha que vai estar abaixo, que nós vamos mostrar, caprichar, utilizar materiais diversificados, como canetinha, lápis de cor, giz de cera, régua, canetas coloridas. É só colocar sua criatividade em prática. Então, nesse espaço aqui, ó, você vai colocar o título, os tipos de olhares, os olhares marcantes. Olhar Então, em vista. os olhares, o olhar em vista. Então, você vai criar, ó. É aqui onde a Tia Ju tá mostrando, o título foi Expressões de Sentimentos. Expressões pode ser olhares e sentimentos. E no quadrinho, ó, dentro de cada quadrinho desse daqui, você vai, nesta linha, escrever olhar tal, tal, tal. E neste espaço, você vai fazer o desenho correspondente a este olhar. Então, quantos olhares que você vai ter que criar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre escrevendo na linha o olhar correspondente ao desenho. Tem que ter aí um diálogo. Imagina eu escrever um olhar assim, o olhar tem que ter o olho, pode ter o nariz, a boca, a face, tudo para representar se tiver cabelo ou não tiver cabelo, tá? Pode ser por meio de memes, Emoji de também. emojis, Ó, que bonitinhos. tá? Olha só, a Tia Ju vai mostrar aqui, ó. Emojis. Ou então já fazer a face, Ou né? face mesmo, um desenho de uma menina ou de um menino com os tipos de face do jeito que são, tá? Aí vocês vão ver como que é legal. Vou aproximar e vou voltar, ó. Como que é legal produzir esse texto. Olha o de emojis. Emotions.
Aproximado e voltando na câmera. Câmera aqui, né, na verdade, ó. Aproximado, voltando. Ó, olha só que interessante que vocês vão produzir. Esses são alguns exemplos que nós estamos passando para vocês se inspirarem e produzirem, utilizarem a criatividade, né, Tia Ju? Com certeza. Lá em cima, quando o tio Marcelo falou, tem mais tipos de olhar. Então, vocês vão escolher 6, tá? Para estar representando aqui embaixo, tá? Nós temos vários olhares, igual o tio Marcelo falou. Desses olhares, vocês vão escolher apenas 6 para representar aqui embaixo e dar um título de acordo com o seu texto, tá bom? Que é sobre olhar. Imagina um olhar apaixonado. Você pode fazer no lugar do olho 2 corações assim e uma boca, né, com um sorriso largo de alegria. Um olhar profundo. Lembra desse quadro aqui, ó? Olha só, isso daqui. Imagina fazer um olho assim, ó. Aquele caracol, Ju. Uma volta assim. Vai fazendo assim nos dois. Psicodélico, coloca várias cores Então, dentro, fica lindo. isso daí seria o profundo, porque você vai olhar e vai se aprofundar lá e vai ficar imaginando, né? Olhar triste pode ser com o olho fechado, com a lágrima, e aí vocês vão usar a criatividade de vocês. Mas nós queremos ter contato com esses textos, hein? Vê se vocês caprichem, vê se vocês usam a criatividade, caprichem e enviem para nós, porque depois nós vamos formar um mural e postar tanto no grupo do WhatsApp para vocês terem contato um com o texto do outro, para vocês verem que legal e que bacana. Por isso até que nós não queremos que vocês mandem para o grupo, mande individual, no privado, porque é uma surpresa para um cada amigo. um vai ter a sua ideia, Tá cada um tem o seu jeito de produzir. E vamos depois colocar no Instagram, esse mural no nós vamos Facebook, postar no Instagram da nossa escola, do Centro Educacional Santa Rita de Cássia. Vamos postar também no Facebook do Santa Rita, então nas redes sociais da escola, para divulgar o trabalho de vocês, porque esse é o trabalho de vocês, a criatividade de vocês, tá bom? Ó, beijos, fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima aula.